Queridos, fazendo parte da nossa série de visitas aqui na Samaria, trago vocês agora a Shiloh, onde a Arca do Senhor, antes de Jerusalém, permaneceu mais de 300 anos nesse local. O local onde Josué preparou para ali estabelecer o tabernáculo do Senhor. E aqui temos o mapa desse local. Nós estamos aqui e temos as várias possibilidades de onde o tabernáculo permaneceu, tanto aqui quanto na parte mais elevada. Então, desde já mostro para vocês o mapa de Shiloh, Shiloh antiga. Vamos lá comigo. E logo de início eu já quero mostrar a vocês a lojinha daqui de Shiloh é especial. Bom, primeiramente nós temos os produtos feitos aqui. Temos a Priele, que ela fala português, acho que é brasileira. Então ela vai me ajudar aqui na lojinha. Vejam só, azeite daqui da região, não é mesmo? Priele. Olá! Tem uma coleção de livros, tem inglês, isso. Temos livros muito interessantes. Inglês, tá? hebraico, tem até chinês. Até chinês. Tem vinhos também, para aqueles que gostam de um bom vinho. Temos lâmpadas de azeite, enfeitar a sua casa. Queridos, depois de passarmos então pela lojinha, pela entrada, pela bilheteria, chegamos nessa área gostosa, com árvores, mesas. Vocês podem ver que a área está cheia de visitantes. Estamos em meio à Páscoa judaica, Pesach. Então, muitas famílias saem para passear e vêm justamente para cá. Aqui foi a capital de Israel durante mais de 300 anos. Segundo a cronologia judaica, 369 anos. E tudo isso antes de Jerusalém, antes de Davi, certo? Antes do templo de Salomão. Todos aqueles que creem no Deus da Bíblia, que vão encontrar aqui um ambiente maravilhoso, porque eventos importantíssimos aconteceram aqui. Então, só de estar nesse lugar e você trazer à tona essa realidade, tanto física como espiritual, é uma experiência fantástica. Então, nós vamos continuar em direção ao local onde o tabernáculo permaneceu durante mais de 300 anos. 3 lugares possíveis aonde o tabernáculo esteve. E pode ter sido que durante os mais de 300 anos que aqui esteve, ele tenha estado nesses 3 lugares. O primeiro lugar, a partir da entrada do sítio, nós temos uma igreja bizantina, século IV, século V, construída justamente para marcar esse local importante. Vamos lá. 3 arqueólogos de importância, Israel Finkelstein, Zeev Yevin, também Shlomo Bunimovitz e Zvi Lederman. Uma equipe importante de arqueólogos escavando nessa área. Foi descoberta então esta igreja bizantina e temos aqui um mosaico muito interessante, mostrando a estrela de Davi. Então, fica a questão, já era considerado um símbolo judaico na época, ou apenas um motivo, um elemento de decoração, né? Mas temos esse capitel de coluna muito bonito, estilo coríntio, muito bem preservado. Em 1922, pouco mais de 100 anos atrás, o primeiro arqueólogo, Agi Smith, da Dinamarca, iniciou o primeiro trabalho de prospecção arqueológica aqui em Shiloh. E de lá para cá, mais de 100 anos, 101 anos, na verdade,
muitos avanços foram obtidos, dentre eles a descoberta desse altar que foi parcialmente destruído, mas temos aqui um dos 4 chifres que haveriam nesse altar, mas a pedra foi quebrada, tá? Então isso é evidente para que possamos nos lembrar, nos referenciar que aqui era o local de sacrifícios onde estava instalado o tabernáculo e nela a arca de Deus. E essa construção, logicamente, não é uma construção bizantina, é uma construção posterior durante o período turco e período inglês, tá? Período do mandato britânico. Mas essas colunas sim, e a igreja bizantina, como padrão, tinha o formato de basílica. Então nós temos os apoios de colunas, e as colunas, como vocês podem ver, deitadas ao chão, então formavam 2 fileiras que sustentavam o teto da igreja, e nós temos a nave do templo, as 2 laterais, e o altar que ficava adiante. Os bizantinos, logo após 325, ano 325 depois de Cristo, após a primeira visita oficial do Império Bizantino, feito pela Rainha Helena, eles iniciaram como que um procedimento aonde todos os lugares mencionados na Bíblia foram marcados com a construção de pelo menos uma pequena capela, e se não uma grande igreja. Aqui nós temos um santuário de tamanho médio, mas que observa esse padrão dos bizantinos de marcar os lugares santos descritos na Palavra de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então essa igreja foi erigida aqui a fim de celebrar, marcar o local onde o tabernáculo permaneceu por mais de 300 anos. Aqui, essa área se tornou, então, nessa época, a capital de Israel, aonde todas as tribos de Israel vinham para cá nas festas de peregrinação, comemorar as 3 festas, que é Pêssar, Páscoa, inclusive estamos nesta festa agora, também Pentecostes e Tabernáculos. Então vocês podem imaginar, durante esses mais de 300 anos, durante essas festas, o povo de Israel vindo a Shiló, do norte, do sul, leste, oeste, para aqui celebrarem ao Senhor, oferecendo sacrifícios no tabernáculo. Algo muito, muito impressionante, muito precioso. Tempo de amêndoas, veja só. Há uns 2 meses atrás as amendoeiras estavam floridas, brancas. E agora, veja só, já estamos com as amêndoas aqui prontas para serem colhidas. Muito bonito, muito gostoso. Queridos, chegamos num lugar, um marco de um pequeno detalhe da história bíblica, mas que nos dá uma referência muito grande a respeito das coisas que aconteceram. Quando chegou aqui em Shiló a notícia de que o exército de Israel tinha perdido a batalha contra os filisteus e a arca tinha sido capturada, o mensageiro, ao chegar, deu a notícia, primeiramente, logicamente, entrando na cidade, deu a notícia para aqueles que aqui estavam, falando do desastre que aconteceu, e finalmente ele chegou até o tabernáculo e deu a notícia ao sacerdote Eli. O sacerdote Eli, diante daquilo que os seus filhos tinham sido mortos, e especialmente a arca tinha sido capturada pelo inimigo, ele sofreu um ataque, caiu de sua cadeira e faleceu naquele momento. E também, não só isso, como temos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 4, diz o seguinte,
Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e que seu sogro e o seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isso, e chamou ao menino de Iravod, dizendo: de Israel foi a glória, de Israel se foi a glória, porque fora tomada a arca de Deus e por causa de seu sogro e de seu marido. Pois bem, nesse local foi, durante o período bizantino, século IV, construído uma pequena capela, marcando o lugar aonde esteve anteriormente a casa de Finéias, sua esposa e o seu filho que acabou, a esposa que morreu, também seu filho. Posteriormente, já no período islâmico, no lugar, sobre as ruínas dessa igreja bizantina, foi construído um maqam, algo bastante interessante, que mostra que os arqueólogos precisam estar muito atentos a tudo que acontece no sítio, porque existe sempre a possibilidade de determinados elementos, pedras, terem sido utilizadas com um segundo uso. E é justamente o que aconteceu aqui. Vocês estão vendo esta abertura no muro? Pois bem, aquele pedaço de altar que eu mostrei para vocês ali na igreja bizantina, aquele pedaço com um pedaço de chifre, foi encontrado justamente aqui, ó. Então o arqueólogo atento, sabendo dessas possibilidades, conhecendo as estruturas, ele olhou essa pedra e falou: opa, tem alguma coisa diferente nessa pedra, um chifre a mais, por que seria, né? Então retirou, analisou e chegou à conclusão que era o altar que foi quebrado, estava sendo usado no uso secundário aqui, na construção posterior dos bizantinos. Tá? Então as pedras, elas são reutilizadas e acabam falando. E sobre esse prédio eu ainda quero mostrar a vocês mais um detalhe muito interessante, que é esse mosaico, essa frase em grego, escrita aqui na entrada dessa igreja bizantina. E o que está escrito aqui é: Deus abençoe os habitantes de Shiló. Ou seja, uma marca novamente mostrando que esse local é sim a Shiló antiga, o local, a cidade onde o tabernáculo permaneceu durante mais de 300 anos, certo? Então temos aqui os mosaicos que adornavam o piso da igreja, a entrada, ok? E sobre as ruínas da igreja foi construída essa mesquita, também se referenciando a Shiló, àquele que morreu, o Icabod, o Iravod. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. O meu desejo é que você seja muito abençoado ao descobrir Israel comigo. E até o próximo capítulo.